Salve, salve interativos, salve, salve interativas. Vitória que volta a campo hoje, última partida da fase classificatória diante do Motoclube, jogo lá em São Luís do Maranhão. E o Vitória deve ser comandado pelo auxiliar técnico Stefano Dijan. Foi ele que comandou o treino de ontem, último treino preparatório para essa partida, e o Vitória tem novidades, viajou com novidades. Felipe Cardoso, atacante aí, um dos artilheiros do Campeonato Baiano, marcou 4 gols, jogador que passou em várias bases aí, base do Santos, do Bragantino, do Flamengo, tá chegando aí ao Vitória por empréstimo até o final desta temporada e hoje pode ter a sua primeira oportunidade com a camisa do Vitória. Jogador que estava no Atlético de Alagoinhas, está relacionado e viajou com a delegação. Novidades também são alguns garotos. O Emerson Buiú, lateral direito, viajou com a delegação. O Cauã, zagueiro, pode ser o titular na partida de hoje. A gente vai desenhar daqui a pouquinho a provável, né, equipe rubro-negra. E o Papaterra que está de volta às paradas de sucesso, é o Wanderson Papaterra, ele que estava emprestado ao Atlético de Alagoinhas, está de volta à equipe rubro-negra. O jogo de hoje, Vitória já está classificado, porém precisa vencer para se manter na primeira colocação. Tudo bem, ele já é ali ficando até em segundo, ele tem a vantagem na próxima fase. Mas em caso de uma final, ele pode até não ter essa vantagem de disputar a última no Barradão. Então, Vitória hoje, como vocês estão vendo aí na tela, ele é o líder do Grupo A, a equipe rubro-negra. Se o Vitória vencer, 17 pontos, um abraço, é líder do Grupo A e vamos que vamos com vantagens nas próximas fases. Não até então na final, porque do outro lado tem a equipe do Bahia, que ainda tem mais 2 jogos a fazer, e aí ele pode passar o Vitória nesses 2 jogos que pode fazer, que ele tem 10, ele pode ir a 16. Mas o Vitória se mantendo em primeiro do Grupo A é importantíssimo, porque o outro lado também pode tropeçar aí no meio do caminho. Então o Vitória hoje, ganhando, vai a 17, classificadíssimo em primeiro. Se ele perde o jogo e o Sport ganha o jogo dele, aí o Sport passa o Vitória. Porque o Sport vai a 15 pontos, passaria o Vitória. Se o Vitória empatar, o Sport passa também. Porque se o Vitória vencer, se o Vitória empatar, ele vai a 15, o Sport vencendo vai a 15, mas aí tem um critério do desempate, que é o número de vitórias. O Sport vai a 5 vitórias e passaria a equipe rubro-negra. Então, para o Vitória hoje, o importante, de fato, é vencer esse jogo e aí sim se manter na primeira colocação do Grupo A. O Vitória que está muito perto aí de anunciar oficialmente, a gente já sabe, né? Os 2 jogadores já estão contratados, inclusive o CRB já liberou o jogador, o Léo Pereira, né? Um antigo sonho do Vitória, agora sim está sendo concretizado. Léo Pereira está vindo por empréstimo e opção de compra. Não sei o valor até o momento, mas o Vitória normalmente, quando está pegando jogadores emprestados, ele está colocando sim a opção de compra, valor fixado. O importante é que está chegando, jogador de 24 anos, já falamos disso ontem no nosso conteúdo. Então o jogador está sendo aguardado hoje em Salvador para assinar contrato e aí sim ficar à disposição de Carpini, quem sabe já para o jogo de sábado, diante do Juventude, a estreia do Vitória no Campeonato Brasileiro. E ele vai poder jogar a Copa do Nordeste, fui lá no regulamento, tá, gente? Fomos lá no regulamento da Copa do Nordeste e está lá, no artigo 6º, tá lá, ó. O atleta poderá ser inscrito por outro clube da Copa, que é a Copa do Nordeste, após o início da competição, se ele tiver atuado pelo clube de origem apenas na primeira fase, ou seja, ele jogou pelo CRB apenas na primeira fase. Por conta disso, o jogador pode sim ser inscrito pelo Vitória e jogar normalmente a competição. Tem até algumas observações aí, né? Que é justamente ali no inciso 3º, onde diz: uma vez iniciado a Copa,
cada clube poderá inscrever até 3 atletas que tenham anteriormente atuados por outros clubes apenas na primeira fase, ou seja, se o Vitória quiser contratar algum jogador a mais do Fortaleza, vamos dar exemplo do Ceará, do próprio Bahia, exemplo, tá, gente? O Vitória poderia escrever apenas 3. No caso, já escreveu, quer dizer, vai escrever 1, que é o Léo Pereira, podendo me escrever mais 2. Por que eu tô dizendo isso? Porque tem ainda o burburinho do Vitória em relação ao Renato Kaiser, do Vitória em relação ao Marinho. Então vamos ficar na expectativa, beleza, gente? E o outro jogador, o Eric, também está sendo aguardado hoje em Salvador para poder assinar contrato e aí sim ficar à disposição do treinador. O Eric, pelo que eu tomei conhecimento, esse não vem com opção de compra. Não tem valor no contrato do jogador. São Paulo não quis colocar a opção de compra do jogador Eric, pelo que eu tomei conhecimento. Vamos aqui para o nosso campinho, né, para desenhar um provável Vitória para o jogo de hoje. Como eu disse, Vitória vai sim com um time alternativo. Eu não iria não, eu colocaria alguns titulares, mesclava, né, principalmente pela importância de se manter líder do grupo A. Então o goleiro deve ser sim o Alexandre Filtman no gol de hoje. Na lateral direita, pode pintar ali o Emerson Buiú. Mais uma vez, garoto de 18 anos, vem mostrando muita personalidade nos jogos que vem entrando, me chamou bastante atenção. Cauã, outro zagueiro que me chamou atenção na sua estreia no time principal do Vitória, mostrou muita segurança. Tudo bem que o adversário não forçou demais naquela partida, mas ele sim mostrou segurança. Então iria com o jogador Cauã e na zaga o jogador Camutanga, né? Camutanga aí também sendo escolhido pelo Stefano Dijan. Na esquerda, a gente vai de Hugo. Hugo na esquerda, aí é um provável Vitória, tá, gente? Dupla de volantes, tem novidade, tá? Thiaguinho é o primeiro deles. O segundo deles é o Papaterra, viu? Papaterra, como eu disse, de volta às paradas de sucesso, deve jogar. E aí sim pode ter uma mudança que, na minha visão, é mais como forma de observação, que é o jogador Bruno Xavier jogando ali como meia centralizado, né? Então, para mim, é uma novidade ali o Bruno Xavier jogando ali com uma função de meia nessa partida aí contra o Motoclube. De um lado, o Oswaldo. Do outro lado, aí eu já não gostei. Eu vou até explicar o meu motivo, né? O Carlos Eduardo e o Carlinhos centralizado. Esse aí é um provável Vitória, tá, gente? Filtman, Emerson Buiú, Cauã, Camutanga e o Hugo. Thiaguinho, Papaterra, novidade ali como volante. Bruno Xavier, centralizado, como eu disse, para mim é uma novidade. Vamos observar como é que ele vai se desempenhar, sem falar que ele tem uma proposta de um clube da Série B. A gente não sabe se ele ainda vai sair. De um lado, Oswaldo, do outro lado, Carlos Eduardo e Carlinhos. Não gostei muito do ataque, né? Por que não Carpini ou Stefano Dijan? Por que não, ao invés de Carlos Eduardo, que já teve inúmeras oportunidades, que não caiu ainda nas graças do torcedor? Por que você não sacar Carlos Eduardo dessa escalação e colocar o Felipe Cardoso? Será que o Felipe Cardoso vai ser um Pablo da vida? Que vai ficar aí pedindo passagem sem ter oportunidade? Tá parecendo. Porque o menino já tá aqui desde semana passada, desde quando acabou ali a segunda fase do Campeonato Baiano, né, da semifinal, onde Vitória eliminou o Atlético de Alagoinhas. Na segunda-feira mesmo, o jogador já esteve no Barradão. Então já tem 2 semanas que o atleta está no Barradão, 1 semana e meia, né? Já deu para conhecer modelo de jogo, treinar e tudo. Por que não colocar o Felipe Cardoso e sim, Carpini, o Carlos Eduardo? Não gostei, tá? Poderia sim dar chance ao jogador Felipe Cardoso, porque o Carlos Eduardo a gente já conhece. Eu acho que não vai agregar nada no Campeonato Brasileiro,
como eu já tinha adiantado. Então esse aí, gente, é o provável vitória. Alexandre Filterman, Emerson Buiú, Cauã, Camutanga e o Hugo, Tiaguinho, Papaterra e Bruno Xavier centralizado, Oswaldo, o jogador Carlos Eduardo e Carlinhos. Esse é um provável vitória que vai a campo hoje diante da equipe do Motoclube. A arbitragem do jogo hoje vai ficar a cargo, né, como vocês estão vendo aí é o site direto da CBF, tá, gente? Tá aí o árbitro, o jogador Fábio Augusto Santos Sá Júnior. Para quem não conhece, ele é o mesmo árbitro que apitou esse ano a estreia do Vitória na Copa do Nordeste, 2-2 lá em Maranhão, não, aonde, rapaz? Lá em Alagoas, em Maceió, né, contra a equipe do CRB, Fábio Augusto Santos Sá Júnior, trio é sergipano, o assistente 1 é o Rodrigo Guimarães Pereira, o 2 é o Wendel Augusto Lino de Jesus Melo. Essa é a arbitragem aí do jogo. O quarto árbitro é lá do Maranhão, é o Myron Frederico dos Reis Novaes, lá do Maranhão. Essa é a arbitragem do jogo desta noite entre Vitória e Motoclube. Como eu disse, o Vitória precisa vencer para se manter na liderança. Daqui a pouquinho a gente ainda vai falar, tá? Daqui a pouco que eu diga na nossa live de hoje, Bate-Papo Rubro-Negro, das 14 às 16h30. A gente vai seguir falando ainda um pouquinho dessas opções para o jogo. Poderia ter algumas mudanças ali no setor de meio campo, como no setor de ataque, eu já pontuei, mas está tudo ótimo. Vitória, que lembrando, já acabou o Campeonato Baiano, foco agora é hoje Copa do Nordeste, sábado Brasileiro, semana que vem Sul-Americana. Valeu, gente, aguardo vocês daqui a pouquinho. Gostou do conteúdo? Deixa aquele like, deixa aquele joinha, claro, compartilha com a sua galera e não esquece de se inscrever, estamos com a meta, 15 mil inscritos, sorteio de 2 camisas oficiais do Vitória aqui no canal do Interativo. Valeu? Aguardo vocês 14 horas do Bate-Papo Rubro-Negro. Fui!